Em um sistema descentralizado, como confiar na informação recebida? A confiança é algo que faz parte de nossas vidas. Estabelecemos relações baseadas na confiança a todo momento, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e nas nossas transações comerciais. Confiança é algo difícil de ser conquistado, mas fácil de ser perdido. Agora, há situações em que decidir se devemos confiar em pessoas que não conhecemos é vital. Por exemplo, quando pegamos um Uber. Será que o motorista não vai nos sequestrar ou roubar? Achamos que não, né? Do contrário, sequer usaríamos o aplicativo. Quando chamamos um Uber, estamos confiando no processo de certificação da empresa. Da mesma forma, quando tomamos uma picadinha, estamos confiando no processo de certificação estatal. Esperamos que ela cumpra o prometido e não provoque efeitos colaterais. Nesses dois exemplos, estamos depositando nossa confiança em um órgão centralizado, seja empresa, seja agência governamental. Em situações como essas, cabe a cada indivíduo pesar os prós e os contras e decidir se confia em tal órgão. Mas imagine uma outra situação, uma em que não há um órgão central e em que a informação está distribuída entre vários agentes. Imagine o seguinte: você é um general bizantino vivendo lá no século XV. Você faz parte de um exército que está tentando conquistar Viena. Você é líder de um dos 8 pelotões que chegaram aos portões da cidade e a cercaram. Os vienenses estão dentro do muro que cerca a cidade. Eles têm provisões para resistir por um bom tempo e estão bem armados. Eles lutarão bravamente para defender o que é deles. Você e os outros generais bizantinos precisam tomar uma decisão. Vocês não têm como manter o cerco para sempre. Precisam decidir se vão atacar ou se vão bater em retirada. O problema é que sabem que essa decisão precisa ser unânime. Ou todos atacam ou todos batem em retirada. Se apenas parte dos pelotões atacar, eles serão massacrados pelas forças vienenses. Se parte dos pelotões bater em retirada, os que ficarem vão ser atacados pelos vienenses e massacrados. À noite você toma uma decisão. Todos os pelotões devem atacar a cidade na manhã seguinte, assim que o sol nascer. Só que os pelotões estão distantes alguns quilômetros uns dos outros. A única forma de transmitir a informação é enviando mensageiros a cavalo. Você envia então 2 mensageiros aos generais mais próximos. Mas aí é que mora o perigo. E se um desses mensageiros for um traidor e transmitir a informação errada? E se ele for morto? E se um dos generais tiver sido comprado e resolver não atacar e não retransmitir a informação? Veja, se a informação não for transmitida corretamente a todos os generais e eles não agirem de acordo, a derrota é líquida e certa. Para a ação ser bem sucedida, é preciso que haja um consenso. Esse é um problema famoso, conhecido como o problema dos generais bizantinos. É uma questão relacionada à teoria dos jogos e descreve a dificuldade de entes descentralizados chegarem a um consenso sem depender de um ente central de confiança. Ou seja, em um sistema descentralizado, como indivíduos podem chegar a um consenso antes de tomarem uma decisão crucial? Esse problema foi proposto pelo cientista da computação Robert Shostak em 1978. Note que apenas sistemas descentralizados sofrem desse problema, uma vez que eles não têm nenhuma fonte confiável de informação e não têm como verificar a informação que recebem de outros membros da rede. Em sistemas centralizados, há uma autoridade, uma espécie de vigilante, em que confiamos para determinar a veracidade de uma informação e para impedir que informações falsas se espalhem. Porém, como bem sabemos, sistemas centralizados são muito vulneráveis à corrupção da autoridade central. É aquela velha história: quem vigia os vigilantes? Sistemas centralizados também são muito vulneráveis pela dependência intrínseca da autoridade central. Se algo acontecer a ela, todo o sistema colapsa. O dinheiro é um bom exemplo para o problema dos generais bizantinos. Como uma sociedade deve determinar um dinheiro em que todos os cidadãos confiem? Por muito tempo, diversas sociedades escolheram o ouro, como vimos no vídeo, porque o ouro é um bem monetário. Porém, a dificuldade de verificar sua pureza inevitavelmente leva a uma centralização do sistema. Precisamos de um ente central, normalmente estatal, para testar sua pureza.
Foi justamente isso que permitiu que os estados, pouco a pouco, tomassem para si o controle de todo o sistema monetário. Como esperado, esse sistema centralizado permitiu que os estados mudassem, desvalorizassem e confiscassem o dinheiro usado pela população, culminando com as moedas fiduciárias que somos obrigados a usar hoje. Para um dinheiro resolver o problema dos generais bizantinos, ele precisa ser verificável, infalsificável e independente de confiança. Foi apenas com a criação do Bitcoin que se atingiu isso. Enquanto um sistema monetário, o Bitcoin precisava de uma maneira de gerenciar propriedade e impedir gastos duplos. Para chegar a isso, o Bitcoin usa uma corrente de blocos, uma espécie de livro contábil distribuído que armazena a história de todas as transações. Na analogia com os generais bizantinos, a verdade com a qual todos os entes precisam concordar é esse livro contábil, é a corrente de blocos. Se todos os nós da rede puderem concordar em quais transações foram feitas e em que ordem, eles podem verificar quem possui os bitcoins, mantendo um sistema monetário que não depende de um órgão central. O Bitcoin resolve o problema dos generais bizantinos usando a chamada prova de trabalho. Para se adicionar um novo bloco de informações à corrente, um membro deve resolver antes dos demais uma charada matemática. Essa charada envolve sortear um número. A tarefa em si é fácil, é só um sorteio, mas achar o número que satisfaça a charada é algo extremamente improvável. Daí a necessidade de um grande poder computacional. Isso impõe custos aos membros que estão tentando resolver a charada, os chamados mineradores. Os altos custos incentivam os mineradores a publicarem apenas informações verdadeiras. Além disso, o algoritmo usado para criptografar as informações contidas no novo bloco permite que elas sejam rápidas e facilmente conferidas pelos demais nós da rede. E o que acontece se houver um general traidor no meio, tentando espalhar informação falsa? Os nós da rede imediatamente percebem a fraude, reconhecem o novo bloco como inválido e o ignoram. Se a informação contida no novo bloco estiver correta, ele é adicionado à corrente. O membro que resolveu primeiro a charada ganha uma recompensa, incentivando mais uma vez o comportamento honesto. Como cada nó pode verificar toda a informação, não há necessidade de se confiar nos outros membros da rede. Com isso, se chega àquele consenso buscado pelos generais bizantinos. Os incentivos estão alinhados de modo a premiar o bom comportamento e punir o mal. Em resumo, o Bitcoin resolve o problema dos generais bizantinos usando aquilo que se tornou um bordão. Não confie, verifique.